A inteligência artificial não é uma tecnologia promissora que esperamos ver num futuro próximo. Ela já é parte das nossas vidas. Sabe o reconhecimento de voz do seu celular? O modo de embelezamento da câmera? Ou o teclado que sugere a próxima palavra? Há carros, empilhadeiras e drones funcionando sem piloto. Há robôs tomando decisões como aprovar suas compras de cartão de crédito, quanto cobrar por um clique em um espaço de publicidade online, ou sugerindo vídeos que você deveria assistir em seguida. Mas a mais recente geração de inteligências artificiais, capazes de gerar ou modificar textos, imagens e até vídeos, levou as coisas para um outro nível. Muita gente está se perguntando qual a melhor maneira de usar a IA em seu negócio. E muitos se preocupam se a IA pode roubar seus empregos. A verdade é que existem alguns tipos de trabalho que a IA pode realizar com mais eficiência do que o ser humano, ou com uma relação custo-benefício muito melhor. Pense na aprovação de transações de cartão de crédito, por exemplo. Precisamos que elas sejam aprovadas instantaneamente e em volumes gigantescos. Seria impossível para seres humanos fazer isso. Ou pense no reconhecimento de voz e tradutor do seu celular. Muita gente viaja para países onde não domina a língua e acaba se virando só com o celular. Essa IA não está tirando o emprego de ninguém. É claro que viajar com um guia local que conheça os dois idiomas pode ser uma solução. Mas tem um custo muito maior. Muito menos gente tem acesso a um guia do que a um celular. Mas os robôs, sim, ameaçam empregos, e muitos. É possível que muitos trabalhos repetitivos e rotineiros sejam realizados por robôs de inteligência artificial. Vimos isso acontecer nas grandes indústrias, onde antes havia uma fábrica com 700 funcionários. Agora, há linhas de produção totalmente automatizadas, com 50 pessoas operando os robôs, cuidando dos suprimentos e da logística. Boa parte da força de trabalho humana está ocupada em tarefas que uma IA pode realizar. Há advogados defendendo causas, escrevendo livros, dando aulas. A inteligência artificial ainda não pode fazer nada disso. Mas a maior parte dos advogados trabalha em tarefas estritamente burocráticas, como revisar contratos, procurando por erros contábeis ou de redação. Há redatores escrevendo peças publicitárias que vão ser usadas para comunicar a um público muito bem segmentado a informação vital para a tomada de decisão. Isso exige habilidades que, por enquanto, são estritamente humanas, mas a maior parte dos redatores está ocupada em escrever texto genérico com as palavras-chave certas para atrair tráfego no Google. Que ações as empresas podem adotar diante desse cenário? Eu gostaria de sugerir 3 abordagens. A primeira delas é usar a IA naquelas tarefas que só a inteligência artificial pode saber. Há alguns cenários que são quase no-brainers para o uso de inteligência artificial. São excelentes candidatos. As tarefas de análise repetitiva de dados e reconhecimento de padrões. Por exemplo, encontrar fraudes em transações, filtrar spam, classificar risco de contratos de crédito, detectar tentativas de ataque hacker, etc. Tarefas que podem ser resolvidas através de muitas tentativas. Encontrar a melhor rota entre vários pontos, calcular a melhor disposição de cargas em uma frota, jogar xadrez, etc. E tarefas em que a IA pode aprender com a própria experiência. Para que público e em que horário exibir os seus anúncios, qual combinação de imagem e texto exibir, em que ordem mostrar os produtos em seu e-commerce, etc. São tarefas nas quais não vamos colocar seres humanos para trabalhar porque seria impossível ou economicamente inviável. Imagine que um ser humano tivesse que interagir cada vez que você pede uma rota ao Waze ou usa o seu cartão de crédito. A segunda estratégia é colocar a IA para servir as pessoas. Vamos a um exemplo. Já tem uns anos que as empresas tentam emplacar o uso de chatbots para o atendimento ao público. Algumas com mais sucesso do que outras. De maneira geral, os chatbots não passam de uma ferramenta de busca, sugerindo maneiras de o usuário resolver o seu problema sozinho antes de falar com o ser humano. Deixa eu colocar um exemplo aqui na tela para você. Olha só, eu entrei no site de uma companhia aérea, o site perguntou a minha geolocalização, então ele já sabia que eu estou em São Paulo, e eu fiz as seguintes perguntas. Quanto custa uma passagem para Salvador? Qual o preço de um voo para Salvador? Há voos disponíveis para Salvador amanhã? E você vai ver que as 3 respostas ali são muito, muito piores do que um ser humano daria, ou até do que talvez eu encontrasse por mim mesmo usando a busca do site. Tá? Na terceira resposta tinha um link para a disponibilidade dos voos, que eu nem cliquei para ver o que é, mas que talvez fosse a resposta. As outras 2 não tem nada a ver. Ele simplesmente não entendeu
o que eu estava perguntando. E olha que esses casos de uso são muito comuns. Eu imagino que alguém que entra no site de uma companhia aérea e pergunta quanto custa uma passagem para tal cidade, deveria ser muito bem atendido ali. Então, o chatbot está fazendo um papel ali de tentar evitar o gasto de eu ter que falar com o ser humano. Mas se eu não conseguir comprar sozinho no site, o ser humano ainda está lá. Eu vou ter que falar com ele. É o único jeito de ser atendido. Tá? A gente não conseguiu eliminar o ser humano e não vai conseguir tão cedo eliminá-lo do processo de atendimento. E é aí que eu acho que está a verdadeira oportunidade nesse negócio. Manter um time de atendentes é caro e complexo. Não é fácil escalar esse time sem perder qualidade. E é nesse problema que a inteligência artificial pode realmente ajudar muito. Pensa no teclado do seu celular. Quando você toca entre duas teclas, o teclado, pelo contexto, seleciona a tecla mais provável para você. Ele sugere a próxima palavra, corrige erros de digitação. Em alguns casos, sugere a próxima frase inteira. O teclado está fazendo muito, mas você ainda está pilotando. A inteligência artificial tem limitações em termos de empatia, criatividade e flexibilidade. Ainda precisamos de seres humanos para fazer pelo menos o segundo nível de atendimento. Mas colocar nas mãos dessas pessoas ferramentas baseadas em inteligência artificial pode aumentar muito a sua produtividade e eficiência. Imagine a IA sugerindo as próximas respostas a um atendente de chat humano e aprendendo a cada dia com o que os próprios atendentes respondem. Os atendentes serão capazes de atender muito mais chamados, mais rapidamente e com respostas melhores. Esse é apenas um exemplo. Fora das centrais de atendimento, há inúmeras outras aplicações possíveis. Cenários onde não podemos, pelo menos por enquanto, colocar a IA para fazer o trabalho, mas ela pode ajudar as pessoas a produzir muito mais com menos esforço. Aqui na Vize, no desenvolvimento de sites e software, estamos usando uma inteligência artificial que faz exatamente isso. Os programadores continuam totalmente no controle, mas a inteligência artificial nos ajuda a ser muito mais produtivos. Ficou curioso? Deixa eu mostrar isso para você funcionando. Vou colocar aqui na tela o meu ambiente de desenvolvimento. Tá? E vou simular aqui que eu estou criando uma função para resolver a fórmula de Bhaskara. Um negócio que a gente aprende ou deveria aprender na escola, ok? Então eu vou escrever aqui em inglês. Solve quadratic function. Desse jeito. E olha só, a inteligência artificial já sugeriu para mim aqui uma resposta. Aí eu vou só dar tab. E a resposta que ela me deu é muito boa. Eu ainda estou no controle, eu ainda tenho que ler, ver se a resposta faz sentido ou não. Mas a resposta nesse caso aqui foi perfeita, faz todo sentido. Então ainda é o programador quem está construindo o software, não é o robô. Mas o robô é um assistente ali que está ajudando muito, tá melhorando muito a produtividade de quem trabalha com isso. A gente tem trabalhado assim aqui e faz uma diferença monstruosa em produtividade. E a terceira estratégia que eu gostaria de sugerir é investir nas pessoas. O mundo vai passar por uma crise de emprego com a inteligência artificial. Não sabemos exatamente como a sociedade vai se organizar com o tempo. Esperamos que haja uma nova distribuição do trabalho e novas oportunidades econômicas. Mas durante a mudança, uma crise é inevitável. Por exemplo, o Brasil tem 1,5 milhão de motoristas de aplicativos, entregadores e taxistas. 2 milhões de caminhoneiros e 350 mil motoristas de ônibus. Uma única aplicação de inteligência artificial, os carros autônomos, ameaça diretamente o trabalho de cerca de 2% da população economicamente ativa. E em nossas empresas? Precisamos de pessoas para ensinar a IA como agir e revisar suas decisões. Precisamos de pessoas para pilotar as novas operações que serão possibilitadas pela inteligência artificial. Vivemos hoje uma crise de mão de obra especializada. Há muita gente procurando emprego, mas pouca gente qualificada para as atividades mais especializadas. As faculdades, centros de treinamentos, escolas técnicas não estão preparando as pessoas para esse futuro, porque ele ainda está sendo construído. As empresas e organizações que serão beneficiadas pela inteligência artificial agora e no futuro próximo, têm uma excelente oportunidade de ajudar a reduzir o impacto da chegada da inteligência artificial, qualificando seus colaboradores e a comunidade ao seu redor para as novas operações baseadas em IA. Ao mesmo tempo, quem fizer isso estará alguns passos à frente dos concorrentes. Gostou desse vídeo? Considere assinar a nossa newsletter.
Assinando, você vai ficar sabendo sempre que a gente publicar um vídeo como esse que você acabou de ver. Vai receber também, em primeira mão, dicas que a gente só compartilha lá. A gente não vai lotar a sua caixa de e-mails. A gente escreve em média uma vez por semana. Não mais do que 4 vezes no mês. E se você mudar de ideia, é muito fácil de se descadastrar. Para entrar na newsletter, é só clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Eu te encontro lá.